A pirâmide egípcia é uma das mais misteriosas estruturas neste planeta. Ninguém sabe quando eles foram construídos, como foram construídos, quem construiu e, o mais importante, por que foram construídos. Composto por 2,3 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão laser. As pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não apenas isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas a mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal maneira que você pensaria que eram joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica que ainda ergue-se depois de milhares de anos. É uma maravilha por si mesma, e um mistério também. Em comparação, a arquitetura moderna como a Torre Eiffel só pode durar 20 anos se não for mantida regular e diligentemente. E como tal, a pergunta que fica depois de todos esses anos é quem construiu as pirâmides. Os seres humanos eram capazes o suficiente para construir algo de tamanha escala? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-lo foi tão importante? Serviu a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo em uma viagem no tempo para descobrir quais segredos guardam as pirâmides que desconcertam até mesmo a mente do grande Nikola Tesla. E como ele estava tão perto de replicá-lo para criar energia livre para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Space Nag, é hora de explorar. Localizado na zona de Goldilocks de uma estrela bastante solitária e insignificante. A Terra recebe Nikola Tesla, milhares de anos após a construção das pirâmides. E como sabemos, Tesla viria a se tornar uma das pessoas mais influentes para viver neste planeta. Esta criança seria fluente em 8 idiomas, realizava cálculo integral e diferencial em sua cabeça, e recitava todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventaria a hidrelétrica à barragem, iluminação neon, controle de rádio, o motor elétrico, o experimento com engenharia criogênica, anos antes de se tornar de conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra. Algo que não foi confirmado estar correto até 50 anos depois. Na verdade, as contribuições da Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é 80% responsável direto pela tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviu a um propósito maior, e foi investigando-os ao longo de sua vida. Ele se perguntou se eles não eram gigantes transmissores de energia, um pensamento que coincidiu com sua investigação em como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser. Ele olhou para a Terra como se ela era um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir de que energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulado A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Natural Médio, delineando projetos para uma série de geradores em todo o mundo que toque na ionosfera para coletar energia. Seu desenho em forma de triângulo tornou-se conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está a coisa. Depois de seu misterioso a morte, sua descoberta e seu dispositivo desapareceram. O que faz você se perguntar, e Nikola Tesla realmente encontrar uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, este último garantiu que ele tivesse 51% interesse na empresa, bem como um 51% de participação no presente e no futuro sem fio patentes, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho em Morgan parte para investir em algo que seria prejudicar diretamente a economia e ser fatal para seus outros produtos.
O sistema da Tesla teria colocado o mundo em uma recessão profunda, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia baseou-se na construção do rede elétrica e produção de eletricidade, ambos oferecendo um enorme número de fontes de receita e empregos. O wireless eliminaria isso junto com as usinas. O sistema elétrico convencional criar um fluxo de receita entraria em colapso. A inovadora elétrica da Tesla sistema teve que ser interrompido de qualquer maneira. A qualquer custo, porque a Tesla poderia não ser confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto do capitalistas, porque a Tesla era apenas diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram eles? Por que ele faria isso com seu amigo? Disse que os gostos de Morgan, Edison, Marconi e muitos mais eram meros fantoches em as mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto fica para outro dia, e prometemos que trabalharemos nisso em breve. Por enquanto, porém, voltemos a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé é um túmulo construído para Xufu, a quarta dinastia egípcia, faraó que governou há 4.500 anos. Por que então é que não tem nenhuma característica de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos, ou qualquer arte de parede elaborada. Além disso, as múmias nunca foram encontradas lá. No entanto, muitos argumentam que o granito sarcófago, encontrado na Câmara do Rei, continha a múmia de Xufu, que mais tarde foi saqueado por invasores de túmulos. Certamente, o local de descanso de reis e rainhas seria fortemente vigiado. Maravilha arquitetônica. O tamanho das pirâmides são alinhadas com tal precisão que só a engenharia humana moderna pode igualá-lo. A maior parte da Grande Pirâmide é construída de calcário numulita. Os blocos castanhos avermelhados, que vemos hoje. Enquanto essas rochas são abundantes perto do sítio, construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tinha que ser trazido de quase 500 milhas de distância. O lado externo da pirâmide foi coberto de calcário branco brilhante, polido suavizado e encaixar tão bem, que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de 10 toneladas de blocos de pedra, ainda me impressiona. Agora um tipo raro de granito chamado pink granito, também foi trazido de grandes distâncias. E adivinha? As paredes e câmaras dentro de pirâmide é feita de quartzo. A Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário A Pirâmide, de 2016, da Netflix, arqueólogos e teóricos do código afirmam que os antigos egípcios chegaram à Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos de quem fez o árdua subida ao topo da Grande Pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis em energia, sensações de agulhada no corpo, extremidades e até casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final de 1800 um britânico inventor chamado Sir William Simmons fez isso. Para o cume plano e assentado. Ao chegar ao cume, um de seus guias comentou que quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um estridente zumbido. Simmons então levantou um indicador e sentiu uma sensação de agulhada emanando da ponta e estendendo-se pela mão. Pouco tempo depois, o inventor foi extinguir sua sede com um gole comemorativo de vinho. E recebeu um choque elétrico de seus lábios tocando a garrafa. O documentário sugere que estas foram pirâmides energéticas, criadas para conduzir energia ou alterar frequências sobre grandes áreas de terra. A única coisa que falta para a Grande Pirâmide de Gizé para funcionar como uma usina de energia foi uma fonte de energia, razão pela qual o
Antigos construtores da Grande Pirâmide tomaram vantagem da água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde estão as pirâmides localizado, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o alto volume de fluxo de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma atual, conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como a eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Até mesmo o formato da pirâmide em si leva alguns a acreditar nessa pirâmide. Usinas eram e são possíveis. Ainda assim, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as muitas teorias sobre como eles teriam conseguido esse processo. Voltando para Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construído em cima de um aquífero com barras de cobre e ferro que se estendem até a água. Então, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também é construída sobre um aquífero e tubos de cobre. E barras de ferro foram descobertas recentemente lá. Se a pedra angular era feita de ouro, a energia se concentrava dentro do pirâmide teria sido atraída para o topo e transmitido para a atmosfera. Sistema de distribuição de energia sem fio da Tesla usou a ressonância da Terra da mesma forma que a pirâmide pura e, assim como ela, a energia gerada pela torre Tesla seria ilimitado e limpo e virtualmente gratuito para todos no planeta, menos a torre de Tesla. Foi destruído, e ninguém sabe quem o fez, mas dá para perceber facilmente que o motivo foi maldade. Imagine como seria o mundo hoje. A Tesla implementou-o com sucesso. O pouso na Lua pode ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial pode ter sido anunciada. E a sociedade humana pode ter sido assim mais à frente do que estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo. E não se esqueça de assinar o Space Nine.